Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui é a irmã Raquel Brito. Estamos aqui para fazer leitura diária juntamente com os irmãos. Nós vamos fazer a leitura diária da sexta-feira. Estamos aí no primeiro trimestre de 2025, aprendendo lições importantíssimas, falando a respeito da fé cristã e de combater as heresias. Diz assim o título: Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Neste domingo, nós estudaremos a lição de número 7. O título da nossa lição diz assim: As naturezas humana e divina de Jesus. A nossa leitura diária está na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, verso 9, e o título da nossa leitura diz assim: As duas naturezas de Cristo continuam para toda a eternidade. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Bom, irmãos, mais uma vez nós vemos Paulo combatendo as heresias. Mais uma vez vemos sua preocupação quanto à vida espiritual dos cristãos. Apesar de não ter fundado essa igreja e de não conhecer pessoalmente os irmãos de Colossos, Paulo expressa nesta carta sua preocupação quanto às coisas que vêm acontecendo na igreja. Ele inicia sua carta ressaltando as qualidades dos colossenses. No capítulo 1, no verso 4, ele diz: Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, afirmando que eles eram fiéis, tinham fé e ainda eram caridosos. Mas ele também ouviu falar de que falsos mestres se haviam instalado em Colossos. Por isso essa preocupação, Paulo começa a escrever essa carta para alertar os irmãos. Os falsos mestres que tinham chegado em Colossos estavam seduzindo, atraindo os irmãos com suas falácias. No verso 4 do capítulo 2, Paulo diz assim: E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ou seja, eles estavam seduzindo os irmãos, atraindo com a sua forma de falar. Os mestres do gnosticismo, entre outros ensinamentos, eles se consideravam conhecedores das verdades profundas de Deus, que Cristo havia passado para eles pessoalmente tudo que eles estavam repassando. Eles ensinavam também que Cristo não era suficiente para levar o homem a Deus, pois era apenas um dos muitos mediadores. E Paulo refuta esses ensinamentos. Ele ensina que os colossos não necessitavam de coisa alguma fora de Cristo, porque nele se encontra toda a plenitude de Deus. Ele diz assim nesse versículo que nós lemos: porque nele habita. A palavra grega katoikel, ou seja, habitar, significa estar em casa. Não se trata de morar temporariamente como um inquilino, mas de habitar permanentemente como o dono da casa. Jesus era e é o Deus perfeito e absoluto. Corporalmente é nele e não nos intermediários angelicais que Deus habita. E também fala aqui, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Esse toda a plenitude, irmãos, plenitude aqui significa completude. Jesus não era um pedaço de Deus ou metade de Deus. Jesus é completamente Deus, ou seja, não havia nada a ser adicionado a Cristo para elevá-lo à posição de divindade. Jesus é completamente Deus. William Hendricks, um estudioso do Novo Testamento, professor de teologia, ele disse assim: dado que toda a plenitude da essência de Deus está concentrada em Cristo, não existe nada que justifique nenhuma necessidade de busca em outro lugar, ajuda, salvação ou perfeição espiritual. Em Cristo, nós possuímos a fonte da qual flui a corrente das bênçãos que podem satisfazer qualquer necessidade que tenhamos, seja nessa vida ou seja na vindoura. Amém?